Primeira parte, viagem de núpcias. No trem não houve nenhum problema. Tudo começou em Veneza, nos becos. Quando embarcaram no motoscafo que os levaria da estação para o centro e trocaram o canal grande pelo caminho mais curto, à direita e à esquerda os becos chamaram a atenção de Mihai. Mas a essa altura não se ocupou muito deles, porque no início as marcas próprias de Veneza o envolveram por completo. A água entre as casas, as gôndolas, a laguna e a rosada luminosidade do vermelho tijolo da cidade. Mihai estava na Itália pela primeira vez, aos 36 anos de idade, em lua de mel. Durante os longos anos de peregrinação, andara por todos os lados, passara anos na Inglaterra e na França, porém sempre evitara a Itália. Sentia que não chegara a hora, não estava preparado. Guardava-a também entre as coisas de adulto, como a procriação, e, em segredo, tinha medo dela como do sol forte, do perfume das flores e das mulheres muito bonitas. Se não se casasse e se não tivesse a intenção de passar o começo da vida de casado, segundo as regras numa lua de mel na Itália, talvez adiasse a viagem até a morte. Apesar disso, chegava como se não viesse para a Itália, mas como se estivesse apenas numa lua de mel, o que era bem diferente. De fato, foi seu casamento que tornou possível essa viagem. Assim, pensava, o perigo representado por esse país não o ameaçava mais. Os primeiros dias correram em paz, entre as alegrias de uma lua de mel e a visitação mais suave, descontraída da cidade. Como se esperaria das pessoas muito inteligentes e possuidoras de espantosa autocrítica, Mihai e Ergi se empenharam em encontrar o meio termo entre o esnobismo e a simplicidade. Não se exauriram para cumprir todo o que o Baedeker exigia, mas desejavam menos ainda ser daqueles que voltavam para casa e diziam orgulhosos: os museus? Em museus, naturalmente, não estivemos. E se entreolhavam envaidecidos. Numa noite foram ao teatro e, quando voltaram ao hotel, Mihai sentiu que teria muito prazer em beber alguma coisa. Não sabia exatamente o que, ansiava por um vinho doce e lhe ocorreu o sabor singular, clássico do vinho de Samos, que ele tantas vezes saboreara em Paris, na Rue de Petit Champ, número 7, em uma pequena loja de vinhos. Pensou que Veneza era, bem ou mal, quase a Grécia. Lá ele certamente encontraria vinho de Samos ou, quem sabe, Mavrodafne, porque não conhecia bem os vinhos italianos. Pediu que Ergi subisse sozinha, ele logo estaria de volta, apenas tomaria alguma coisa, não mais que um copo de verdade. Disse com ar sério, porque Ergi, também cerrando os lábios, recomendou moderação, como se esperaria de jovens noivas. Distanciando-se do Canal Grande, em cuja margem ficava o hotel, Mihai chegou às ruas dos arredores da Frezeria, onde, nessa hora da noite, muitos venezianos também vagavam ao modo estranho das formigas que caracterizava a gente da cidade. As pessoas andavam em apenas algumas ruas,
como formigas prestes a iniciar a travessia da trilha do jardim. As demais ruas ficavam vazias. Mihai também se ateve ao caminho das formigas, imaginando que os bares e as fiasqueterias se estenderiam ao longo das ruas percorridas pelas pessoas e não na escuridão incerta das travessas vazias. Encontrou de fato muitos lugares onde se vendiam bebidas, mas de certa forma nenhum deles era o que ele procurava. Todos tinham algum sinão. Em um deles havia pessoas excessivamente elegantes, no outro gente simples demais, e a nenhum ele conseguiu associar a bebida que buscava. De certa forma, a bebida tinha um sabor mais velado. Aos poucos sentiu que ela de certo seria vendida em um único local em Veneza e ele teria de encontrá-lo seguindo o instinto. Foi assim que chegou aos becos. Ruas muito estreitas se ramificavam em ruas mais acanhadas e por onde ele andava as ruelas todas se tornavam cada vez mais escuras e apertadas. Se estendesse os braços, seria capaz de tocar ao mesmo tempo as duas fileiras opostas de casas, casas silenciosas com grandes janelas, atrás das quais, pensava, dormitavam vidas italianas secretamente intensas. As casas ficavam tão próximas que era quase uma indiscrição andar por aquela rua à noite. O que era o encantamento e o êxtase estranhos que o assaltaram entre os becos? Porque se sentia como quem por fim chegara em casa? Talvez uma criança pudesse sonhar coisas assim. Uma criança que morasse em mansões ajardinadas, mas que temesse os espaços amplos. Quem sabe um adolescente quisesse viver num lugar apertado, onde cada metro quadrado tivesse um valor singular. 10 passadas significariam uma violação de fronteira. Somos capazes de passar décadas junto de uma mesa decrépita e vidas humanas podem se esviar numa poltrona, mas nem isso oferece segurança. Assim perambulou em meio aos becos antes de notar que amanhecia e que estava do outro lado de Veneza, no Cais Novo, de onde se viam a ilha do cemitério e mais além as ilhas misteriosas, entre elas a de São Francisco do Deserto, que fora um dia abrigo dos leprosos, e a uma grande distância as casas de Murano. Ali moravam os venezianos pobres, a quem o lucro de movimento dos estrangeiros chegava menos, e de longe lá ficava o hospital, e dali partiam as gôndolas dos mortos. Alguns despertavam e iam para o trabalho, e o mundo parecia incomensuravelmente sombrio, como acontece quando não dormimos à noite. Encontrou um gondoleiro que o levou para casa. Erge havia muito passava mal de nervosismo e de cansaço. Somente a 1h30 lhe ocorreu que, a despeito das aparências, em Veneza também era possível se telefonar para a polícia, atitude que, de fato, ela tomou com a ajuda do porteiro da noite, sem resultado, naturalmente. Mihai parecia um sonâmbulo. Estava terrivelmente cansado e não conseguiu dar respostas razoáveis às perguntas de Erge. Os becos, disse. Eu tinha de ver os becos à noite. Faz parte. Outras pessoas também os exploram. Mas por que você não me avisou? Ou por que não me levou junto? Mihai não soube responder. Enfiou-se na cama com um ar de ofendido
e adormeceu com uma sensação muito amarga. É assim o casamento, pensou. Ela é incapaz de compreender. Toda a explicação é inútil. É verdade que eu também não compreendo. Más maga